quero convidá-los para a leitura do texto que servirá para a nossa meditação hoje. O texto encontra-se no Antigo Testamento, é o 6º capítulo do 2º livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 19. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aô, filhos de Abinadab, guiavam o carro 0 quilômetros. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se profundamente Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Queridos irmãos e irmãs, temos conversado já há meses sobre a bonita história de Davi. Eu achei curioso que hoje de manhã alguém se aproximou de mim e falou: pastor, eu tenho certeza que o senhor vai colocar o nome desse menino que chega em janeiro de Davi, porque o senhor
Só está falando de Davi. É a segunda vez que me falaram isso. Bem, a história de Davi, de fato, me empolga bastante. E nós já avançamos bastante nessa história. Já ultrapassamos metade da história de Davi. Chegamos a um episódio meio estranho dessa história, de modo que vamos precisar fazer uma retrospectiva para tentar, reforço, eu disse tentar compreender essa passagem. Quando Samuel era jovem e Eli era idoso, os filisteus venceram os israelitas e capturaram a Arca da Aliança. Encontramos isso no 4º capítulo de 1 Samuel. A arca, ao ser levada para o território dos filisteus, trouxe grande prejuízo e trouxe grande destruição para os filisteus. A estátua do Deus, no meu manuscrito, Deus está escrito com D minúsculo, a imagem do deus Dagom amanheceu decapitada, e entre o povo houve grande praga. Assustados, ressabiados, dominados pelo temor e pelo terror, os filisteus trataram logo de devolver a Arca da Aliança para os israelitas. Quando a arca chegou à região de Bet-Semes, a Escritura afirma que alguns curiosos chegaram perto da arca e não demonstraram o devido respeito ao símbolo da arca, aquilo que ela simbolizava, e morreram por conta disso. Encontramos essa informação em 1 Samuel capítulo 6. Por fim, os homens de Quiriate-Jearim levaram a arca de Deus para a sua cidade, onde ela permaneceu por cerca de 30 longos anos. Bem, depois que Davi conquistou Jerusalém e construiu o seu palácio, ele resolveu tornar Jerusalém o centro religioso do Estado de Israel. Jerusalém já era o centro político da nação, e Davi compreende que Jerusalém precisa ser agora o novo centro religioso da nação. Só que para isso acontecer, Davi precisava que a Arca da Aliança, símbolo da presença do eterno e todo-poderoso Deus com o seu povo, estivesse lá. Diante dessa demanda, diante da necessidade logística de transferir a arca da região de Quiriate-Jearim, lá na casa do sacerdote Abinadab, para Jerusalém, o velho e experiente sacerdote Abinadab designou seus 2 filhos, Aiô e Uzá, para supervisionarem a entrega da arca. Uzá e Aiô, afirma o autor, eles puseram a arca numa carroça puxada por bois. Aiô ia à frente conduzindo os animais e Uzá seguia ao seu lado. Um dos bois pisou em falso, tropeçou, a carroça balançou e a arca da aliança começou a escorregar. Uzá, num reflexo bem intencionado, estendeu a mão e a segurou. Morreu na hora. Morreu instantaneamente. Do nosso ponto de vista, nós achamos que Deus deveria ter abrido os céus e falado em voz alta: Uzá, valeu. Uzá, obrigado por não deixar a arca da aliança cair no chão. Esse é o nosso ponto de vista. Mas não foi isso que aconteceu. É muito difícil encaixar esse episódio na nossa compreensão acerca de Deus. E às vezes a gente nunca vai dar conta de compreender o texto, e não existe erro, não existe ilícito nisso. A verdade é que algumas vezes a Bíblia apresenta para nós mais perguntas do que respostas. Nós, como cristãos, como crentes em Jesus, não precisamos de todas as respostas, contentamo-nos com a resposta de Deus para o pecado humano, que é Jesus.
A arca da aliança era um baú de madeira de acácia, recoberto de ouro por dentro e por fora. A arca possuía uma bordadura de ouro ao seu redor. Havia 4 argolas presas às suas extremidades, através das quais podiam-se passar varais, que também eram de madeira de acácia e recobertos de ouro para transportá-la. A tampa da arca denominava-se propiciatório. Também era feita de ouro puro. Havia 2 querubins de ouro batido nas extremidades do propiciatório, um de frente com o outro, com as asas estendidas para cima. A arca preservava 3 itens muito importantes da história de Israel. Em primeiro lugar, na arca era preservada as tábuas da lei, dadas pelo próprio Deus a Moisés no Sinai. Ali na arca da aliança também era preservada uma porção do maná, do tempo de peregrinação no deserto. E finalmente, naquela caixa sagrada, era preservada a vara de Arão que floresceu. Esse conjunto de itens, de objetos, era a evidência e era também a lembrança de que Deus estava guiando, sustentando e salvando o seu povo. É bom o registro de que a arca da aliança não era dotada de propriedades mágicas, tá? A arca da aliança não era dotada de propriedades mágicas, ou seja, aquilo que você assistiu no programa Alienígenas do Passado, lá no History Channel, ainda que seja bem interessante e curioso, não é verdade. A arca da aliança não possuía propriedade mágica. Aliás, os profetas acusaram o povo duramente quando eles transformaram a arca num objeto de superstição. Especialmente Jeremias e Ezequias foram muito duros com o povo quando eles passaram a se relacionar com a arca de forma supersticiosa. A superstição nunca foi ensinada e nunca foi estimulada em Israel. Os israelitas não são supersticiosos, eles são um povo histórico. Eles creem que Deus interviu na história deles. Bem diferente ao nosso caso, porque o brasileiro geralmente é bastante supersticioso. Crescemos ouvindo falar que ver gato todo preto à noite e passar debaixo da escada dá azar. Também crescemos ouvindo que folhinha de arruda e trevo de 4 folhas dá sorte. As superstições ficam muito evidentes no dia 31 de dezembro, quando a turma se veste de branco. Como uma espécie de protesto, eu geralmente me visto de preto, cinza, né? Um protesto inconsciente. Né? As pessoas se vestem de branco e procuram romanzeiras para pegar a sementinha e colocar na carteira para atrair prosperidade. Bem, o povo de Israel não era supersticioso e eles não deveriam lidar com a arca da aliança de forma supersticiosa. Meus irmãos, esse capítulo, o capítulo 6 de 2 Samuel, apresenta para nós 2 realidades. A primeira delas, Uzá morreu. A segunda realidade, Davi dançou. Eu quero conversar sobre isso com vocês nessa noite. A arca da aliança foi a razão da morte de Uzá e foi a razão da dança de Davi. Vamos compreender isso mais e melhor. Era um dia alegre, era um dia ensolarado, um dia feliz, o povo estava contente, as crianças brincavam nas ruas. Era um dia jubiloso de celebração nacional, tipo 7 de setembro, com motivações religiosas. Era uma grande festa animada pelo som de harpas, alaúdes, símbolos e trombetas. De repente, os bois tropeçam, a arca começa a cair, Uzá estende a mão para a segurar e morre na hora. A festa acaba em questão de segundos.
O barulho da festa, em questão de segundos, é substituído pelo silêncio constrangedor e aterrorizante da tragédia e de um velório. A festa acaba e todo mundo vai para casa. Qual foi o pecado de Uzá? Aliás, como uma atitude de segurar um objeto importantíssimo para um povo que iria cair no chão pode ser classificado como pecado? Meus irmãos, para que alguém abraçasse o sacerdócio em Israel, essa pessoa precisava ser da tribo de Levi. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Os coatitas pertenciam à família dos levitas, e eles tinham a responsabilidade de manusear com o objetivo de transportar os utensílios sagrados. Lembremos-nos de que o tabernáculo era uma tenda, ou seja, portátil. Os coatitas tinham a responsabilidade de cobrir e proteger os utensílios sagrados. Uzá era coatita, e ele aprendeu desde muito cedo quais eram as suas responsabilidades. E essas responsabilidades estão todas listadas no 4º capítulo do livro de Números. Você que se interessa, veja lá depois. Uzá tinha conhecimento de que Deus declarara que tocar na arca da aliança configurava-se, sim, como uma ofensa digna de morte. Nenhum coatita tinha permissão para isso, e nenhuma emergência poderia suspender a norma que Deus outrora havia dado ao seu povo. Aliás, emergências não podem suspender leis. Meus irmãos, a presença das argolas na Arca da Aliança era evidência desse fato. Os responsáveis pelo seu transporte deveriam passar os varais pelas argolas a fim de levarem aquele objeto tão sagrado. Diante disso, pergunto: o que essa arca estava fazendo numa carroça? O jeito correto de transportá-la eram levitas conduzindo a arca, empregando os varais. O que essa arca estava fazendo num carro de boi? Uzá, Aiô e o pai Abinadab, eles ignoraram e desafiaram a orientação mosaica e substituíram os levitas pela última inovação tecnológica que veio dos filisteus. Eles empregaram a tecnologia com objetivos religiosos. Os filisteus haviam criado há pouco a carroça e eles gostaram daquilo. Uma carroça de bois transporta um objeto com muito maior eficiência e agilidade do que um grupo de religiosos. Meus irmãos, o texto chama a nossa atenção para algo que é muito, mas muito atual. Esse texto chama a nossa atenção para o perigo da substituição do pessoal pelo impessoal. Aquela arca deveria ser transportada pelos levitas, ela não deveria estar num carro de bois. Atualizando essa situação para o nosso contexto de protestantes históricos que estão vivendo no meio de uma pandemia, é muito mais cômodo, é muito mais rápido, é muito mais confortável participar de cultos remotamente, deitado no sofá e de pijama. No entanto, a substituição do pessoal pelo impessoal pode representar, sim, um grande perigo para a nossa espiritualidade. Não sou avesso à tecnologia, devemos empregá-la sim. No entanto, sou avesso a essa acomodação à conveniência. Compreendo que precisamos sim resistir ao ajustamento àquilo que é mais conveniente no que diz respeito à experiência religiosa.
Esse texto tão difícil de ser compreendido chama a nossa atenção para esse verdadeiro perigo. Existe sim perigo em substituirmos o pessoal pelo impessoal. Outro perigo apontado pelo texto é o perigo de nós nos acostumarmos com o sagrado. E esse é o grande perigo que nós, religiosos, corremos. É possível a gente se acostumar com aquilo que é sagrado. A religião pode nos ameaçar, de certa forma, quando leva-nos a nos acostumarmos com aquilo que é absolutamente sobrenatural. A minha impressão é que Uzá se acostumou com o sagrado. Ele cresceu vendo a Arca da Aliança no quintal do seu pai, o sacerdote Abinadab, na região de Quiriate Jearim. O símbolo da Arca da Aliança, o que aquilo representava, já não mais tocava o coração de Uzá. Ele tinha uma correta compreensão, muito possivelmente ele sabia o significado daquilo, mas aquilo não mexia mais com o seu coração. E esse é o grande perigo de nós nos acostumarmos com o sagrado. Nunca se esqueça de que Deus é o totalmente outro. Ele é sagrado. Ele merece nossa reverência. Eu gosto bastante da experiência de conversão de um teólogo britânico, e ele relatou algo do seu processo de conversão dizendo o seguinte: eu sempre acreditei que o mundo envolvia magia, mas agora passei a pensar que talvez o mundo envolva um grande mágico. Ou seja, existe sim um criador e sustentador de todas as coisas. Meus irmãos, quem se acostuma com o sagrado fica arrogante, fica prepotente, fica altivo, fica orgulhoso e tragicamente torna-se desobediente. Sabe o que aconteceu com Uzá? Uzá achava que as suas mãos eram mais limpas do que a terra. Uzá achava que as suas mãos eram mais limpas do que a terra, mas olha, a terra é obediente. A terra faz tudo o que Deus manda. A terra produz os frutos na hora certa. A terra obedece às leis da natureza. A terra não peca. A terra não comete traição cósmica. A terra não trai o seu Criador. Nós sim. Os homens sim. Enfim, Uzá não era inocente. Tampouco Uzá morreu de forma instantânea. Essa é a provocação do texto para nós. Uzá morreu de forma instantânea? Não. Ele foi morrendo aos poucos, quando foi se acostumando com o sagrado, e quando o sagrado passou a ser para ele apenas um conceito e não uma verdade que capturava o seu coração e as suas emoções. Meus irmãos, é muito possível a gente parecer uma coisa sem ser de verdade. É muito possível a gente parecer uma coisa por puro interesse. O grande Sérgio Buarque de Holanda, quando escreveu o livro Raízes do Brasil, escreve um capítulo chamado O Homem Cordial. Sérgio Buarque de Holanda compreende que o brasileiro é cordial, mas ele entende que é uma cordialidade dissimulada, exterior, interesseira, uma espécie de mímica, essas são palavras dele, espécie de mímica deliberada que detém-se na parte exterior e epidérmica do indivíduo. Ou seja, essa cordialidade do brasileiro é, na verdade, o contrário da polidez. O que o autor está dizendo? Que o brasileiro muitas vezes é educado, mas não por princípio, por puro interesse. Eu vou tratar bem fulano, não é porque ele merece ser tratado bem, é porque ele pode me oferecer alguma outra coisa. Então esse tipo de educação não é educação de verdade.
Essa cordialidade é o contrário da polidez. É possível ser, ou melhor, é possível parecer ser alguma coisa sem ser de verdade. Era o caso de Uzá, um religioso experiente. No entanto, a experiência pesou tanto que transformou-se em simples hábito, em simples tradição. E ele não pensou duas vezes na hora de estender a mão, achando que a sua mão era menos suja do que a terra. Meus irmãos, esse é o grande perigo da religião. Esse é o grande perigo que me ameaça. E lamento informá-lo, esse perigo ameaça você também. Nosso Senhor Jesus Cristo chegou a chamar alguns religiosos profissionais de sepulcros caiados. É o que a gente lê lá em Mateus capítulo 23, verso 27. Bonitinhos, estéticos, jeitosinhos, arrumadinhos, comportadinhos por fora, mas mortos e vazios por dentro. Deus me livre de virar um religioso assim. Isso não é força de expressão, não. É uma oração que endereço ao Senhor. Deus me livre de ser um religioso assim. Uzá morreu. E Davi? Davi dançou. Meus irmãos, com a morte de Uzá, Davi se desgostou profundamente. A informação que encontramos no verso 8. Prosseguindo, o verso 9 diz que Davi ficou com medo. É a segunda e última vez que o autor dos livros de Samuel afirma que Davi sentiu medo. A primeira experiência de medo registrada pelo autor foi no capítulo 21 de 1 Samuel, quando Davi ficou com medo do rei filisteu Aques. Agora, Davi fica com medo de Deus. Davi ficou magoado com Deus. Deus fez uma coisa que ele não queria, e Davi ficou desgostoso e magoado. Aliás, quem nunca? Quem nunca? Só que a mágoa de Davi não o levou à morte. A grande lição que a gente aprende com Davi, uma das grandes lições, são inúmeras, não é mesmo? Uma das lições preciosas que a gente aprende com Davi é que depois da sua experiência de mágoa, veio vírgula, não ponto final. Tem gente que faz da amargura o capítulo final da sua trajetória. Não foi assim com Davi. Depois desse episódio de mágoa, vem vírgula, ou seja, a história de Davi prossegue. Depois de 3 meses, Davi teve bastante tempo para pensar, para refletir, e ele resolveu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, agora sem pressa. Agora, sem irreverência, com alegria, com leveza, com espontaneidade. E Davi estava profundamente feliz pelo fato da Arca da Aliança estar ali. Ou melhor, Davi estava feliz por conta do que ela simbolizava, ele estava feliz por conta da presença do Senhor na sua vida. E a Escritura diz que, como ele era muito solto e muito honesto consigo mesmo, Davi chegou a dançar. E o escritor diz que Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor. O nosso meio natural de locomoção é andar, não é? Mas quando a gente está muito contente, muito satisfeito, muito feliz, a gente dança. Olha, eu não sou muito de dançar, mas admito que no casamento dos meus irmãos e de alguns primos e de alguns amigos, eu me arrisquei a dar alguns passinhos. Por quê? Porque a gente está feliz, porque aquilo está legal, aquilo está gostoso. É festa, é celebração, culto para Davi é alegria. É por isso que no Salmo 122, ele inicia o Salmo dizendo: quando a pessoa me chama para ir na igreja, quando a turma me convida para ir na igreja,
Eu me alegro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi dançou porque era espontâneo, sincero e honesto com Deus e consigo mesmo. Se ele estivesse apenas cumprindo suas obrigações religiosas ou conduzindo uma procissão, ele faria isso de forma protocolar. Mas não. Davi está respondendo ao Deus que é vivo. Davi estava adorando e respondendo a esse Deus. Eu considero essa honestidade e sinceridade de Davi a causa da sua dança e o motivo pelo qual Davi escreveu tantas poesias. Vocês bem sabem que Davi foi o autor de muitos dos salmos que nós temos na Bíblia. E os salmos são concomitantemente orações e poesias. A poesia, ela é empregada quando alguém precisa transcender, quando a linguagem ordinária não dá conta de traduzir tudo aquilo que está se sentindo. A poesia, ela cumpre esse objetivo e essa necessidade e essa demanda de transcender aquilo que a gente está sentindo no momento. Por exemplo, o menino adolescente apaixonado, quando resolve declarar o seu amor, ele não escreve apenas eu te amo, ele tenta, ainda que sem ter a consciência de ser poeta, escrever versinhos para a sua amada, porque a ocasião exige que ele transcenda de alguma forma. É a honestidade e a sinceridade de Davi que o levou a dançar, e foi isso também que o levou a compor tantas poesias. Quando a gente considera tudo isso, fica mais fácil a gente compreender o Salmo 122, não é mesmo? E aí eu pergunto, como é que você compareceu à igreja hoje? É com alegria? É com satisfação? O culto divino é algo que faz sentido para você? Alguns anos atrás eu fui no ortopedista e era uma consulta à tarde. A Raquel tinha algum compromisso, de modo que eu compareci ao local da consulta acompanhado de duas crianças lindas. Tá certo que elas brigaram ali antes da consulta, né? Mas isso não é tão importante para entender o que eu vou descrever aqui. O médico me chamou, eu entrei com as crianças e disse para ele, boa tarde. E a resposta do médico foi, Aí eu pensei comigo, o cara não me escutou direito, né? Eu vou repetir, doutor, boa tarde. E aí eu meio que constrangi ele a emitir algum som mais uma vez, e agora a resposta dele foi, Eu não acreditei naquilo, e vocês já podem estar imaginando. Naquele dia eu só peguei o meu encaminhamento e saí logo, porque não tem como a gente se relacionar satisfatoriamente com uma pessoa que responde a um boa tarde. Como é que você está reagindo a Deus hoje? Hoje Ele está aqui, aliás, sempre está. Como é que você reage ao Senhor? Uzá morreu por causa de religião. E Davi dançou por questões religiosas. Você se identifica com quem nessa história? Com quem você se encaixa? Aliás, aonde você se encaixa? Com quem você se identifica nessa história? Com alguém que se acostumou com religião? Ou com alguém que sempre considerava a vida com Deus algo empolgante, que valia a pena? Que o Senhor nos abençoe e que aqui o Senhor encontre adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém.